Boa noite, meus amores! Que saudades de vocês, né? Uma semana já dá para deixar a gente com muitas saudades. Eu só quero saber se vocês estão, me ouvindo bem. Se estiverem ouvindo bem, dá um ok aqui pra gente. Espero que hoje a gente consiga tirar muitas dúvidas de noivinhas de um assunto que nem sempre a gente para pensar quando a gente vai casar, não é mesmo? Você já parou para pensar qual vai ser o regime? Eu tô olhando aqui, para ver se a Bruna já tá chegando com a gente, mas qual vai ser o regime de bens? Ou qual será o regime de bens que você vai escolher quando for casar? E aí, Egon, quando você for casar, qual o regime de bens que você vai escolher? Beijo, Carmen. Beijo, Zeca. Jaque, que gostoso. Ana. A Beth Curtis, que saudade de você, menina. Amanda. Um monte de gente chegando. E a Bruna, a Folha Advogada, está aqui. E eu já vou tentar ver se eu já chamo ela aqui, ó. Ela já me deu a solicitação. E eu já vou entrar com a Bruna, porque é de um assunto muito importante. Que quando a gente fala de casamento, a gente pensa em tudo. Oi, Bruna! Olá! Bom, deixa eu sentar agora eu aqui. Só espero Que que delícia! tô aqui no meu no meu ring light aqui. Ixi, agora tá dando. Tô com medo de cair. Calma lá. Tudo bem? Não, tudo bem. Nossa, eu fiquei ansiosa para essa live. Ai, eu Meu Deus, também. que responsabilidade falar com a Carla sobre isso. Coisa deliciosa, né? Falar de casamento no período que a gente tá precisando, pelo amor de Deus, né, Bruna? Exatamente, nem me fale. Olha, ainda mais com um advogado que está acostumado a lidar com um problema o tempo inteiro. Fazer parte desse momento é muito legal, é muito gostoso. Então, eu tô de wedding planner também, ultimamente. É isso mesmo, porque tem coisas que a gente não pode desassociar, né? A gente vai É, casar. Eu espero que tenham muitas noivinhas nos ouvindo e que a gente possa, né, deixar isso gravado para as pessoas depois. Mas de qualquer maneira, a gente tem que fazer festa, a gente tem que curtir, mas a gente também tem que pensar nas responsabilidades, né? Porque não deixa de ser exatamente. responsabilidades que vem pela frente. Muita responsabilidade, né, Carla? Ainda mais agora. Eu vejo você na luta aí com festa, nesse momento de pandemia, e ao Sim, mesmo tempo as pessoas querem se casar, né? Quem quer se casar vai dar um jeito de casar. Então sim. não tem, a não ser quem queira fazer festa, né? Festa grande, daí tem que esperar mesmo, não tem jeito. É, para festas maiores agora não é o momento, né? Na verdade, até as festas menores, assim, é família mesmo. E tá ótimo também, É, né? Porque para quem já quer, tem muita gente, Bruno, o que que tá acontecendo? Muita gente que já se planejou, né? Vai casar, sim, iria casar esse ano, daí ano que vem já pensou que vai ter filhos. E aí, conforme você vai mudando tudo isso, né? Acaba que os planos acabam sendo modificados também e frustrados muitas vezes. Então, muita exatamente. gente opta por casar, mesmo que não faça festa agora, que faça festa daqui 6 meses, um ano, enfim, quando a gente puder fazer. Mas as pessoas já estão casando, sim, no Isso, cartório, na igreja, mesmo que a festa não seja realizada nesse momento. é E isso aí. pensando nisso, Bruna, vamos falar de um assunto muito importante? Vamos. Regime de bens. Qual é o regime de bens ideal para as noivas? Ai, que pergunta difícil de fazer. O regime de bens ideal, gente. Vamos lá. Olha, o regime de bens ideal é o de cada um. Eu costumo Ideal dizer para isso. cada um, né? É o ideal para cada um, porque, gente, cada um tem uma necessidade diferente, uma particularidade. É, a realidade dos noivos é diferente, né? Então, eu sempre costumo dizer, eu acho que você já deve ter visto,
Eu sou uma defensora do pacto pré-nupcial. A gente pode falar disso um pouquinho mais adiante, mas já vou me antecipar. O pacto é o melhor jeito de personalizar um regime de bens. Muita gente não sabe que isso é possível. E você pode personalizar conforme a realidade do casal, conforme aquilo que eles estão pretendendo tanto para o futuro quanto a realidade deles, né? Então, a melhor forma é o pacto ideal é aquele que você monta especialmente para você. Esse é o ideal. Exclusivo para você, né? Mesmo porque eu acho que a gente, às vezes, nessa euforia do casamento, da festa, de uma série de outras coisas, a gente esquece de um detalhe muito importante, né? Que a gente realmente espera que cada noivos que venham até a gente fiquem juntos pro resto da vida. Mas, porém, contudo, não, acontece, exatamente. Mas eu costumo dizer, Carlos, o seguinte, as pessoas não gostam muito de falar nesse assunto, justamente porque ele remete à separação, ele remete ao falecimento de um dos dois, e ninguém quer pensar nisso quando tá planejando o casamento. Mas o que é pouco divulgado, e eu tenho batido muito nessa tecla, é justamente os efeitos que o regime de bens que aquele casal vai escolher vai repercutir na vida conjugal toda. Isso perante, inclusive, terceiros, tá? De tão importante que ele é. A escolha do regime de bens e o fato de você se casar é tão importante que, seja no falecimento ou quando alguém se divorcia, a pessoa nunca mais volta a ser solteiro. De tão importante que é o status do casamento. Nunca mais. De tão importante que isso tem para a sociedade, para fins patrimoniais, inclusive. Porque eu vejo, às vezes, a pessoa está se casando pela segunda vez. O que o cartório pede? Quero o seu formal de partilha. Por quê? Ele vai justamente certificar que a partilha foi feita para que os bens, de repente, do casamento anterior não se misturem com o segundo casamento. Então, isso é muito relevante, o status, né? De casado para divorciado ou para viúvo, não importa. Você nunca mais vai voltar a ser solteiro. De tão importante que isso tem perante a sociedade. Então, é isso que as pessoas precisam entender. Que a escolha do regime de bens, ela não vai afetar só no momento em que o casal, de repente, tem um problema de separação ou de falecimento. É na vida social, na vida inteira do casal, né? Então, isso realmente é uma coisa que o casal precisa levar muito a sério. E, Bruna, o que seria, a gente está falando tanto de regime de bens, né? Mas o que seria o regime de bens? Vamos deixar isso bem claro? Vamos lá. Regime de bens é justamente as regras de cada casal. O que cada casal escolheu para vigorar durante essa vida conjugal. Então, cada regime de bens tem uma regra específica, tá? Então, por exemplo, a regra da separação total de bens. O que é meu e o que é seu é seu. Se a gente se separar, a gente não vai partilhar nada, né? E o da comunhão parcial já é o seguinte, olha, se acontecer uma separação, a gente divide tudo que a gente conquistou durante o casamento, né? Mas no caso de falecimento também essas regras mudam, elas não necessariamente se aplicam da mesma forma. E isso tem uma relevância tão grande quando eu falo que o regime de bens ele afeta terceiros, né? Que vou dar um exemplo aqui, de repente o marido tem algum problema com uma dívida, está sendo cobrado na justiça por uma dívida. E esse casal se casou no regime da separação total de bens. Tá? Aí o credor descobriu que ele é casado e mandou o juiz bloquear um apartamento que ele achou no nome da esposa. Aí a esposa, escuta, ô seu juiz, olha aqui, ó, eu sou casada no regime da separação total de bens, esse apartamento não tem que ficar bloqueado. E o juiz ele tem que liberar o apartamento.
de tão importante que isso é. São exemplos assim que eu tô dando, porque normalmente as pessoas não param para pensar nesse tipo de situação na hora que estão fazendo a escolha do regime de bens, né? E é uma situação muito relevante. Uma coisa muito comum, Carla, também, que eu vejo acontecer, é apartamento financiado, né? Os noivos estão planejando ainda. Um deles financia um apartamento que vai ser quitado após o casamento. E no momento de uma separação, aquele apartamento acaba entrando na partilha. Sim. E a pessoa fica, mas não é justo, eu que paguei, esse apartamento estava financiado antes. Uhum. Não interessa, não combinou antes, entra na partilha mesmo. Tudo que não está combinado certamente, não está documentado, né? Exatamente. Não tem aval ali, esquece. Depois não adianta chorar, como diria, chorar as pitangas, não é? Não, e outra coisa, agora que você falou, né, do que não é o que não é, o que é combinado não sai caro, me fez lembrar de uma outra situação muito recorrente, que é quando um deles, por exemplo, já tem um imóvel e vão comprar outro. A família está aumentando, né? O imóvel é anterior ao casamento e ele dá, por exemplo, o marido dá aquele apartamento para fazer esse upgrade. Se não fizer uma subrogação, que chama, não interessa. Aquele valor do apartamento de antes do casamento vai integrar a partilha também. Então, são situações que as pessoas não se dão conta. Mas também eu não julgo, porque, gente, para quem tá com Carla Rossi, né? Escolhendo decoração, pensando em lua de mel. Né? Em outras circunstâncias, né? Exatamente. E aquele negócio, quando o amor fala mais alto, né? Às vezes a razão fica meio de lado naquele momento. E, na verdade, a razão ela também não pode sair nunca do prumo. Porque por algum outro problema que a gente venha a ter, enfim, questões de herança, não sei. Aí você pode me dizer quais os problemas que a gente pode vir a ter, até com as questões familiares, porque na verdade não são só os dois, né? A gente está falando de famílias que numa situação que a gente está vivendo um mundo hoje muito atípico, né? Quantos jovens casados com filhos pequenos ficaram, uma mulher ficou viúva, o marido ficou viúvo por uma situação que a gente nunca esperou. Né? E às vezes isso, além de todo o transtorno, que é cuidar de uma família sozinha ou sozinho, ainda você tem outras famílias que nem sempre agem da maneira que a gente gostaria, porque a gente às vezes vai gostar que as pessoas agissem de uma forma e no final pode ser que não ajam da forma que a gente imaginou, não é mesmo? Sim, exatamente. É uma situação que gera muita surpresa nas pessoas, Carla, no regime da separação total de bens, aqui usando como exemplo, né? No regime da separação total de bens, as pessoas se surpreendem quando eu digo que ele gera direitos sucessórios, ou seja, a pessoa, em caso de falecimento de um ou do outro, o cônjuge sobrevivente, que é o que ficou vivo, ele vai herdar. E a família normalmente se surpreende com isso. Fala assim, não, mas olha, eles eram casados no regime da separação total de bens. Não interessa. Ele vai herdar. Por quê? Porque é a regra. Não interessa, né? Então, se o casal quiser definir de outra forma, é o pacto. Não tem outro jeito. Eu defendo muito o pacto porque eu acho que o melhor momento do casal tratar desse assunto é agora, é quando eles estão planejando o casamento. Eles estão empolgados, eles estão planejando a lua de mel, pensando na festa, tudo. Eles se gostam, eles não querem. Né? Tá tudo bem. É o melhor momento para falar disso. Não adianta falar, depois qualquer coisa eu altero o regime de bens. Não vai alterar. Não vai. Depois que a situação se consolidou, é muito difícil isso acontecer. Um caso ou outro
E olha, Carla, o que eu escuto de gente arrependida Eu faço ideia. estando casada. Estando, a pessoa está casada, por que que eu fiz isso? Por que que eu me casei nesse regime, né? Daí, e sabe o que que eu costumo responder? Porque você não se posicionou. Porque quando, normalmente a mulher, tá? Já fica aqui o puxão de orelha. É verdade, mas as mulheres... Eu confesso que até eu, assim, eu tenho um pacto, tá? Mas, assim, de qualquer maneira, não é uma coisa fácil da gente, né, estar falando daquele de abordar. Paixão. Nossa, eu vou casar, que delícia, que empolgação. Pô, pera lá, calma aí. E se? Como é que a gente vai dividir tudo isso? Exato. Então, não é algo tão confortável. Eu, pelo menos, né, eu, Carla, tô falando de mim. Tem gente que eu acho que tira isso de letra na primeira. Mas estou falando da Carla. Não foi algo tão confortável sentar e falar assim, ó, vamos colocar num papel tudo que a gente, né, deve fazer, o que, que a gente quer de outro, como é que a gente vai, se num futuro, de repente, acontecer alguma outra coisa que a gente não venha estar junto, por quaisquer motivos que sejam, como é que essas coisas vão estar resolvidas, tá? Então, eu acho que a mulher tem muito disso, porque a mulher é muito romântica, né, Bruna? Exatamente. Não. E assim, quando a mulher não se posiciona, Carla, em relação a isso, em relação ao que ela pensa, o homem se posiciona. Aí ele vai puxar a sardinha para o que ele acredita que é mais benéfico. Sempre é assim, sempre é assim. E eu gosto de pensar, voltando no pacto, eu gosto de pensar no pacto como um seguro de carro que a gente faz. Todo mundo paga o seguro do carro, mas não quer usar. Porque se você usar o seguro, pressupõe alguma coisa ruim. Pressupõe que você bateu. Que um plano de saúde, não é? Exatamente. Você paga, mas no fundo, ó, que Deus me livre de um acidente, de uma batida, alguma coisa assim. E eu gosto de pensar no pacto como um seguro de um carro, né? Faça o pacto, tenha o pacto. Se você não precisar usar, maravilha, tá ótimo, excelente. Você não perdeu nada com isso. Mas vai que precisa, né? Vai que você precisa acionar esse seguro. Com certeza, a gente tem que estar preparado, né? Na verdade, para tudo na vida a gente deveria estar preparado, mas não é bem assim que as coisas funcionam. Exatamente. Mas, Bruna, que tipo de coisas, vamos dizer assim, de distribuição, não sei nem o termo que eu uso para isso, mas o que a gente pode colocar num pacto nupcial? Nossa, o pacto é maravilhoso. Eu sou defensora. Tudo, Carla, absolutamente tudo pode ser estipulado num pacto. A gente pode estipular multa em caso de infidelidade. A gente pode estipular regras diferentes para regimes de bens, como eu dei o exemplo. Quer casar na separação total? Tudo bem, vamos aqui definir que ninguém vai ser herdeiro do outro, né? Porque na regra geral não aconteceria. Pode estipular com quem vai ficar o cachorrinho, se o casal se separar. Nossa, tem até isso, né? O filho que não é filho, mas tem, filho, né? Tem. Você sabe que nós... Eu não tenho cachorro, eu acho que eu nunca pensei nisso, sabia? Olha só. Cachorro. Um parênteses aqui. Na semana passada eu fiz um testamento de um casal novo que definiu com quem vai ficar a guarda do cachorrinho caso eles venham a faltar. Tá? Só para entender a importância disso. Mas o que não pode ter num pacto? Não pode ter nada que contrarie a lei e que ofenda a dignidade da pessoa, como, por exemplo, impedir o infiel de ver os filhos, ou impedir a esposa de trabalhar. Tá? Mas dá para fazer muita coisa legal no pacto pré-nupcial. Eu fiz uma assessoria para uma noiva de BH e a gente fez um pacto e no pacto nós fizemos um escalonamento. Eles queriam se casar na separação total de bens, né? Eles não, ele, né, queria se casar na separação total de bens, um patrimônio maior. Meninos, o que está acontecendo com vocês?
É. E é complicado, Carla, quando a gente encontra esse, não digo conflito, né? Mas essa diferença de quereres, né? Do que o noivo quer, do que a gente tem que, enquanto advogado, né? Tem que ter muito jogo de cintura justamente para não estragar esse momento deles, né? Porque eles estão num momento muito bom e a gente tem que aproveitar esse momento muito bom para fazer a coisa acontecer, não arruinar. Né? Exatamente. Então, conversa com um, conversa com outro. Aí nós fizemos um escalonamento por períodos de anos de casamento. Então, de 1 a 5 anos, ela ia ter direito, 1 a 5 anos de casamento, ela ia ter direito a 10% do patrimônio do marido. Que legal, não fazia ideia de 10 a 15 ia ter 20%, né? Teve uma outra situação. Essa foi do Mato Grosso. Nada como a internet, né? Essa pandemia teve seu lado ruim, mas também teve seu lado bom no final das contas. Coisa boa, com certeza. Ela se mudou para o Mato Grosso, porque o marido era de lá, e ela ia largar a profissão dela, né? Para se dedicar ao casamento. E nós estipulamos uma multa de R$100.000 por ano de casamento em caso de divórcio. Então, é como se fosse... Era aqui que a gente está defendendo, mas eu acho isso perfeito. É como se fosse... É justo, eu acho justo. É como se fosse uma indenização ali pelo período que ela ficou casada, se dedicando a ele, né? Largou a profissão por conta disso, né? Nada mais justo. Então, tudo a gente pode estipular num pacto pré-nupcial. A dificuldade que eu vejo é dos noivos conversarem sobre isso. É um medo, é um receio do que o outro vai pensar. Se eu tocar nesse assunto, ele vai achar que eu sou interesseira. Como que eu faço isso? E ao mesmo tempo, Carla, as pessoas querem conversar sobre isso. Ninguém quer arrumar problema para o futuro, não é? Não, ninguém. E assim, é uma decisão muito séria você se casar, né? É uma decisão que é para a vida. Uma coisa que eu vejo, assim, com muita frequência também, né? Para quem já está indo para o segundo casamento, as pessoas pensam um pouco mais nisso, né? Porque já tiveram uma experiência que muitas vezes não foi boa, mas já entram naquele casamento mais conscientes. Olha, vamos separar aqui as coisas, vamos deixar definido, né? Tem que fazer isso, tem que fazer. Eu acho que isso deixa o casal muito mais tranquilo em relação ao casamento. Com certeza. Ao longo da vida conjugal mesmo, porque você já definiu no pacto questões ali que são muito difíceis de resolver, né? Então, você pode colocar de tudo num pacto pré-nupcial. Eu adoro pacto pré-nupcial. Eu acho que todos os noivos tinham que pensar nisso. É o seguro do carro. É a questão da razão. Com toda certeza. E eu acho justíssimo, até você estava falando desse caso, né? De a cada tempo casado. Gente, tem várias, assim como tem homens também que fazem isso, às vezes tem uma mulher que é concursada, larga tudo e vai para um lugar. Eu tenho amigos que fizeram isso, homens, né? E assim como eu tenho amigas que também fizeram isso, que abriram mão da profissão e seguiram o marido e que de repente no meio do caminho não funcionou o casamento, e a pessoa se sente realmente perdida. E agora? O que eu faço? Agora é uma briga para ter pensão, agora como eu vou me manter, agora é isso, agora é aquilo. E eu acho que quando a gente já tem essa pré-definição, as coisas futuras ficam muito mais fáceis, até elimina um pouco das brigas futuras, no sentido de que às vezes, né, os casais que se separam viram um brigueiro, aquele atrito horroroso, né, que faz mal para as crianças, faz mal para os filhos. E às vezes isso é uma maneira também da gente quebrar isso, da gente não ter isso futuramente tão evidente, tão firme. Eu acho sensacional. E a gente tem que parar para pensar nisso mesmo.
Mas é verdade, você tá certa. É um jeito da gente prever. E o meu papel enquanto advogada é justamente imaginar o pior cenário possível para colocar ali questões que vão proteger o casal, na verdade. E entender qual que é o receio do noivo, qual que é o receio da noiva e tentar convergir isso. É claro que eles não vão... A família interfere demais. Família interfere... A sogra interfere muito. A gente também. Eu tenho sogras aqui, viu? Tenho umas experiências lindas, de verdade, do fundo do coração. Eu tenho sogras aqui que, olha, que a gente agradece, viu? Não, nem me fala. A minha é uma delas. Ó, eu dei sorte, viu? Mas é bem isso. A família tem uma interferência muito grande na hora que os noivos estão escolhendo. E isso, às vezes é bom, mas na maioria das vezes não é bom. Por mais que as intenções sejam muito boas, os noivos decidiram se casar e eles que têm que tomar as rédeas do que eles vão querer para a vida deles e estabelecer em relação a patrimônio. Por mais que seja a família ainda, né, que seja a provedora daquele filho, daquela filha. Então, tem situações, inclusive, às vezes o noivo ou a noiva recebe de presente um apartamento, né, de presente de casamento. É muito comum isso acontecer. Né, Bruna? Exatamente, que se não está combinado, vai ficar caro, vai perder o apartamento que o pai deu, vai perder... Não adianta. É o tipo de situação que a pessoa ela não vai escapar. Em algum momento da vida conjugal dela, seja no momento do divórcio, seja no momento do falecimento de um deles, eu falo, o casamento ele vai ter um fim. Essa vida conjugal ela vai ter um fim. Não importa se vai ser daqui... Exatamente. Então, imagina você ter o poder de definir tudo o que você quer para a sua vida. Por isso que eu sou defensora mesmo do pacto pré-nupcial. Eu acho que isso é um ato de amor do casal, dos noivos um com o outro. Olha, Carla, porque assim, eu vejo todo dia no meu escritório problema com herdeiro, problema de divórcio. E isso, a maioria está relacionada à origem, justamente coisas que você poderia ter evitado. Você poderia ter evitado aquilo se tivesse tido um planejamento matrimonial, né? Jurídico. Planejamento matrimonial jurídico, justamente para fazer esse contraponto, né? Do que tipo de coisa que pode dar errado na realidade desses noivos, né? Então, é uma situação que a gente tem que parar para pensar e levar muito a sério, porque vai ter efeito. Essa conta ela vai chegar para todos vocês que estão pensando em se casar. Com certeza, de alguma forma um dia vem, né? E tem gente preocupada aí, né? Deixa eu até ver aqui, ó. Tem gente preocupada que vai casar com advogada. E aí tá morto. Ó, você sabe que na verdade, eu sou a prova viva disso, porque eu tive uma experiência com divórcio, eu passei por um divórcio super difícil, eu senti na pele o que é brigar por guarda de filho, por partilha, por tudo isso, é muito complicado. E saí desse casamento jurando que eu não me casaria de novo. Eu falei, não quero saber de me casar de novo, pelo amor de Deus. E daí o que aconteceu? Óbvio, né? Queimei minha língua, muito bem queimado. Então, me casei novamente. Daí, do jeito, de outra forma, né? Da forma correta. Fiz o pacto, tudo certinho. A gente estabeleceu, combinamos antes. A gente teve um período que a gente morou junto antes, né? Que é o da união estável. O test drive. Fazer o test drive, exatamente. Para quem dizia que nunca mais ia se casar. Acontece, gente. Acontece muito. Graças a Deus acontece, né?
Mas é verdade. Ai, gente, mas ó, eu fico muito curiosa, assim, com esse assunto, porque as pessoas, os noivos, eles querem tudo com muita exclusividade, né? Eles estão planejando o casamento, eles querem a lembrancinha personalizada, eles querem a decoração personalizada, eles querem a Carla Rossi de Wedding Planner, tudo muito exclusivo. E eles não planejam o regime de bens, o próprio regime de bens, Mas né? calma aí que a Que gente vai mudar isso, né, Bruna? eu tô nessa missão, Carla, é minha Isso aí. missão. E eu acho que todo mundo que tá aí com a gente também pode ajudar a gente nessa missão, ó, usando aquele aviãozinho ali embaixo. Mostra aí, Bruna, que eu acho que vai mostrar pra você. Isso aqui, O ó, aviãozinho compartilhando com manda as para todo pessoas mundo. que vão casar, porque é importante. E aí, se Muito. a pessoa tem dúvida, ela vai, sei lá, escolher, ela não consegue escolher esse regime de bens, ela não consegue saber como vai ser esse pacto. O que que ela faz, Bruna? O que que ela faz? Carla, informação é poder. A pessoa precisa buscar informação. E, assim, ainda que a gente tenha acesso hoje a tudo, né? O noivo, a noiva, eles vão no Google buscar informação e tudo mais, não consegue. Sabe por que o casal não consegue decidir? Eu vou falar por quê. Porque justamente cada situação é diferente. Cada noivo, cada noiva tem uma realidade diferente. E os pactos, desculpa, os regimes de bens que a gente tem na lei hoje, eles são genéricos, eles são muito genéricos, né? Às vezes, como eu dei o exemplo do apartamento financiado, o regime padrão hoje é o da parcial de bens. Todo mundo, a maioria das pessoas se casam no regime da parcial de bens. No caso do apartamento financiado, ele entraria e poderia ter ficado fora, né? Porque ele estava sendo pago antes do casamento. Mas é o tipo de situação que a pessoa precisa buscar informação. Não está conseguindo, está na dúvida. Gente, procura um profissional de verdade e sem querer vender meu peixe aqui agora, procura alguém que você... procura a Bruna de preferência, mas procura alguém que realmente saiba identificar essas nuances da realidade do casal, que faça um diagnóstico, igual quando a gente vai no médico, Carla. Sabe assim? Cada um é cada um, cada medicamento vai agir diferente no corpo de cada pessoa. Sim. É a mesma coisa no regime de bens. O advogado ele tem que ter a sensibilidade e a percepção e buscar essas informações conforme a realidade do casal. Realidade, quando eu digo isso, perguntar mesmo. Como que é a sua vida? O que você faz? Quanto você ganha? O que você tem de patrimônio hoje? O que você pensa para esse casamento daqui 10 anos? Né? A sua noiva, ela vai largar o emprego? Vocês vão continuar morando na mesma cidade? Como que vai ser quando vocês tiverem filhos? Tudo isso é detalhe, é isso que vai fazer a gente construir uma estratégia, um plano de verdade para esse casal e adaptar isso à realidade deles, né? E tem algumas pessoas que falam assim, mas eu não tenho patrimônio, eu não tenho nada, muito pelo contrário, eu só tenho dívida, eu não tenho interesse em fazer um pacto. Poxa, mas você não pretende ficar assim para sempre, né? Você pretende construir um patrimônio. Dividir, não, né, Bruna? Não, e justamente por ter dívida, eu acho que é bom você fazer um pacto. Então, e acima de tudo, Carla, o profissional ele tem que ter de novo essa sensibilidade para não estragar o momento do casal. Acima de tudo, tem que ser um ponto de convergência, porque se o advogado se colocar ali numa situação... lado de alguém não vai... Exatamente. Na verdade, né? Exatamente. Inclusive, como eu percebi justamente que os noivos têm essa dificuldade de conversar sobre esse assunto, de abordar sobre esse assunto, eu acabei, assim, eu fui levada, na verdade, a isso, né?
As pessoas me procuravam para tirar essa dúvida, uma dúvida sobre o regime de bens, para se consultar e perguntavam sobre o casamento civil. Não, eu não faço casamento civil. E daí eu comecei a perceber que essa era outra dificuldade e também já mudei totalmente a sistemática. Não, agora nós fazemos sim casamento civil, habilitação dos noivos. E justamente nesse momento é interessante porque isso acabou servindo para os noivos não só procurarem para resolver essas questões burocráticas da habilitação também no casamento civil, mas acabou servindo porque quando eles vêm, eles já vêm para uma consultoria. Então, eles não precisam conversar antes entre eles, né? Ali eu já faço a orientação dos novos. Exatamente, eu já tiro essas dúvidas, justamente procuro saber o que eles estão pensando em relação à escolha do regime de bens. E depois, se o negócio avançar, a gente faz esse planejamento matrimonial mesmo, né? Que é conversar individualmente com um, com o outro, fazer umas 3 reuniões normalmente é o suficiente. Querem o pacto? Vamos fazer o pacto? Vocês toparam a ideia? Vamos fazer o pacto. Então, tudo isso a gente tem que conscientizar os noivos, justamente porque é o que vai reger a vida conjugal. Não adianta, isso vai ter efeito perante a sociedade, vai ter efeito na hora que eles forem comprar ou vender um apartamento, né? Na hora de sair de uma empresa que o marido é sócio. Tudo isso é muito relevante. Na hora então, de ficar com o cachorro, que nem isso. Exatamente, Carla. Mas eu acho que essa sacada, tipo, de estar fazendo o casamento civil é muito importante. Principalmente para quem tem uma dificuldade de abordar o assunto. Porque não parte da pessoa, né? Vamos lá, resolver o nosso a pessoa que consegue nos ajudar. Não é? Exatamente. Eu sei que às vezes parece, nossa, mas vai casar, não vai conversar sobre isso. Mas para quem não lida com isso dia a dia, não é uma situação fácil. Mas tá querendo tirar proveito, o que vai pensar? Né? Tem tudo isso que a sociedade imprime na cabecinha de cada um. Então, eu acho que isso é perfeito. Exatamente. E foi justamente com essa intenção, né? Além de uma coisa ter levado a outra, é bem isso que você falou, não parte da pessoa, vai partir de mim, né? Olha aqui, né? Vocês também têm dúvidas em relação ao regime de bens, já definiram qual o regime de bens que vocês vão escolher. Olha, tem esse que é assim, assim, assado. E aí fazer mesmo esse diagnóstico, como eu disse, né? De entender o que o casal gostaria. Porque, às vezes, esse receio que a pessoa tem de falar com o outro é muito mais, não é nem o medo da pessoa falar, é medo do que o outro vai pensar, né? Vai entender e receber isso, né? E às vezes a pessoa também tá pensando a mesma coisa. Os dois, né? É muito louco, mas é isso mesmo. Exatamente. E, Carla, as pessoas pensam nisso. Não adianta. E foi criado isso, né? Na verdade, tipo, eu não sei quanto tempo tem impacto dentro da advocacia. Olha só. Não, é interessante isso, porque a gente tem a ideia hoje, né? Há muitos anos os casamentos eles eram considerados para a vida inteira, né? Você se casava para ficar junto para sempre, mas não era por amor, era por questões patrimoniais. Era porque o patrimônio não poderia ser dividido. Então aquele casal não poderia se separar por conta disso, só por isso. Conforme as coisas foram evoluindo, né, entrou a lei do divórcio, que autorizou o divórcio no Brasil, isso foi ganhando uma proporção muito grande, né? Então, o que aconteceu? Antigamente, o regime obrigatório era o da universal de bens.
Porque também tinha, naquela época, a esposa realmente se dedicava para o marido, para os filhos, ela não tinha outra profissão, Não tinha né? renda. Então, não tinha renda, então nada mais justo, na minha opinião também, do que se dividir tudo. E hoje em dia, os dois trabalham, eu vejo os noivos cada vez mais maduros, né? Antigamente as pessoas se casavam mais novas, hoje em dia os noivos já têm sua profissão, eles já trabalham, né? Cada um já tem sua renda, é uma situação, uma realidade diferente. Mas o pacto, ele é muito antigo, né? Ele é muito antigo. É recente isso agora pra gente, porque a gente começa a tratar isso de uma outra forma, trazer isso para a realidade. Exatamente, trazer isso para a realidade dos noivos, mas é mais uma conscientização, uma educação. Eles precisam ser educados para entender que não, o seu regime de bens não é para você pensar um pacto pré-nupcial, não é só para o momento do divórcio ou para o momento do falecimento. Ele vai servir perante tudo, perante terceiros. Tanto que o pacto, Carla, a gente precisa registrar ele não só no cartório, quando vai fazer o casamento, a gente precisa registrar no cartório de registro de imóveis também. Justamente porque se tiver algum bloqueio de bens, alguma coisa, o cartório já identifica, ó, a regra desse pacto em relação a esse imóvel é X, então não pode aplicar Y. De tão sério que isso é. Então, assim, as pessoas realmente precisam começar a se informar mais, porque preocupadas eu sinto que elas já estão pensando mais nisso, às vezes com receio de falar, né? Com receio de trazer esse assunto para o outro, mas que elas pensam que os noivos se preocupam, isso é fato. Com certeza. E aí a gente já tem a solução, tá? Vai fazer o seguinte. Começa a conversar, deixa que a advogada aborda depois, aqui pra frente, a gente já... Exatamente. Até o Renan, que é meu aluno do curso de assessoria, estava falando assim, vamos colocar isso para as noivas. Está colocado, Renan. Vamos compartilhar aqui para isso realmente, para que as pessoas tenham conhecimento, né? Porque muitas pessoas realmente não têm conhecimento. Acho que todo mundo, vamos até brincar aqui, ó, todo mundo que está aí já tinha ouvido falar em pacto nupcial? Levanta a mão quem já ouviu falar, pelo menos ouviu falar. E aí, tem uma pergunta aqui, a gente já estourou tempo, mas a gente fica mais um pouquinho aqui, né, Bruna? Era 19 Vamos lá. Que a gente tinha que encerrar, mas a gente só não pode perder. Tô adorando. Pelo amor de Deus. Mas, ó, aqui está perguntando se o Pacto de União Universal de Bens entra todos os bens. Eu acho que você já até falou, mas por favor. É interessante esclarecer isso, porque assim, quando a pessoa escolhe ou o regime da comunhão universal ou da separação total de bens, separação convencional ou obrigatória, que tem diferença, tá? Quem quiser saber, tem um vídeo que eu fiz essa semana. E o que é um pouco utilizado, se chama participação final nos aquestos. Todos esses regimes, eles têm um pacto pré-nupcial que é feito em cartório, tá? É o pacto padrão, onde os noivos apenas dão ciência de que aquele regime funciona daquela forma. O da comunhão universal, que foi a pergunta, não importa se o patrimônio é anterior ao casamento, tudo vai se comunicar, absolutamente tudo, que tiver em nome do noivo, da noiva, passa a pertencer aos dois, né? No momento de um divórcio, se partilha tudo, e no momento da herança, detalhe, o cônjuge sobrevivente não é herdeiro, ele não herda nada, porque afinal ele já tem metade de todo o patrimônio, como que ele vai entrar na herança ainda, né? Se tem filho, se tem, né? Não faz o menor sentido. Mas esses pactos pré-nupciais que tem nesses regimes, obrigatoriamente, também são pactos genéricos, tá? Não são pactos específicos, que é esse que o casal vai personalizar,
tá? Sim. Mas tem sim, esses regimes de bens, quando você vai casar no cartório, escolhe um deles, o cartório vai falar, olha, aqui tem um pacto pré-nupcial em relação a esse regime de bens, que é o de praxe deles mesmo, tá? Legal, Bruna. Aliás, super esclarecedor. Eu acho que quem quiser ver mais coisas, entender um pouquinho mais sobre regimes de bens, ó, vai lá no Insta da Bruna, liga para ela, procura a Bruna. E eu sei que tem um monte de informação que ela vive colocando lá no Insta dela, que está ficando cada dia melhor, para justamente, né, trazer a informação mais aberta para todas as pessoas, que eu acho que isso é imprescindível, né? Nem todo mundo está atento a isso, nem todo mundo tem esse discernimento para entender quais são os pactos, enfim. Eu acho que buscar uma ajuda é primordial. A gente tem que pensar na beleza, mas a gente, como diria, a gente tem que pensar nos espinhos, e a gente não quer espinhos. Sim. Então, a Não gente queremos. imagina, quando a gente, olha só, Bruna, quando a gente vai montar um arranjo de flores, para ficar bonito no casamento, para não machucar ninguém, a gente tira todos os espinhos. É isso aí, não é? Perfeito. Então, Adorei a analogia. Vou usar. bora colocar a rosa, arrancar todos os espinhos para ela ser linda e maravilhosa durante todo o tempo de casado. Para esse Exatamente. arranjo ficar perfeito sem machucar ninguém. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Mesmo que a relação do casal um dia acabe, pode ser por um motivo que não tenha dado certo, pode ser um motivo, infelizmente, por morte, pode ser um motivo quaisquer. É importante que as coisas estejam definidas antes, para a gente ter menos dor de cabeça, né? O momento Exatamente. de uma separação, seja, né, por motivos pessoais, ou seja, por até pela tristeza da morte, já é tão ruim que a gente não quer deixar esse momento pior ainda. Então, é incrível a gente poder ter acesso a essa informação antes, viu, noivinhas e noivinhos? Busquem essa informação, que tem muita gente aí, ó, mudando o casamento para frente, que ainda vai dar tempo de fazer isso. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo de correr atrás, gente. Ai, meu Eu Deus. adorei você aqui comigo. Vamos ter que ir, porque senão daqui a pouco, a semana passada, Eu que adorei. a live não ficou gravada, eu quase morri. Então, hoje eu não vou correr esse risco. Carla, eu amei. Olha, muito, muito obrigada por abrir esse espaço, o espaço da sua live, o espaço da sua agenda, que eu sei que é uma loucura. Muito obrigada, assim, de uma grandeza, de um senso de responsabilidade com os seus noivos, né? É muito grande. Então, eu te agradeço muito, muito mesmo por isso, viu? Obrigada, eu amei participar. Eu que agradeço, Bruna, você trazer tantas informações importantes para todo mundo, né? Que eu tenho certeza que muita gente vai compartilhar essa live aí, porque é um assunto. Às vezes, ó, vamos dar mais uma dica assim, tá com vergonha de falar com o noivo, né? Ou com a noiva, compartilha essa live, não é? Isso! Amor, olha só, eu não sabia disso. O que você acha? É isso aí. É por aí. Para vocês, viu? Obrigada. Obrigada, Carla. E que logo a gente possa estar junto novamente, trazendo mais informações valiosas. Estou à disposição. Quando precisar, é só me chamar. E ó, um beijo para todo mundo. A gente não conseguiu ficar respondendo todo mundo, mas tem bastante gente aqui com a gente. Um super beijo para todos que estiveram aqui com a gente, né, Bruna? Obrigada, gente, por ter assistido, por ter acompanhado, viu? Obrigada mesmo. Coraçõezinhos para vocês aí, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Obrigada, Carla. Até mais. Obrigada a você. Beijão. Tchau. Beijo.